Você está então aqui acompanhando a aula 1 do Venda 7.0 e é muito bom estar aqui com empreendedores que devem ser vendedores. Aqui iniciamos aqui uma jornada, né, do guia completo para impulsionar vendas e também levar o seu negócio a novos patamares. Lembrando que o Venda 7.0 é apenas uma parte, né? É um dos cursos que vai chegar em 5 agora ao final de setembro e depois mais 3 cursos aí até o final de dezembro. Com certeza vai estar engatado aí nesse programa. E em janeiro a gente tem algumas novidades que certamente vai ajudar os seus negócios também. Vamos lá então, um pouquinho como é a aula 1 aqui do Venda 7.0. Pode ser que alguém esteja fazendo diretamente esse curso, entrando, né, pela porta de entrada com esse curso. Então é importante saber quem eu sou. Sou o Dr. Anderson Cristofoletti, né, sou advogado, sou contabilista desde 1996, quase 3 décadas aí, né? A gente senta com empreendedores, entende as suas dores, entende as suas necessidades. E sempre digo que a maior parte das dores de um empresário, elas não são, quando vem para o escritório, elas não são contábeis e nem jurídicas, né? É dores relacionadas à capacitação em relação ao negócio, em relação à gestão, em relação a finanças, em relação a pessoas, mão de obra para cooperar. Então a gente conhece um pouquinho das dores, né, desses empreendedores e ao longo dessa jornada a gente tem se capacitado para ajudar, né? Então, como contador, como advogado, a gente tem, né, sido linha de frente aí das prevenções e da parte contábil jurídica. Desde 2004 a gente desenvolveu um programa, né, de ajuda aos empresários, entrando na área da capelania empresarial, como escritor, escrevendo vários livros. Agora vamos lançar, né, 5 livros, 5 cursos. E também tive uma jornada aí na área política, né, 2 mandatos como vereador e também agora estou aí como secretário de Desenvolvimento Econômico, que tem sido uma experiência extraordinária, conhecendo um pouco mais a fundo, principalmente os grandes negócios, desenvolvimento econômico de grandes empresas, como que funciona o ecossistema, né, de desenvolvimento econômico, de inovação tecnológica, de qualificação profissional. E isso tem enriquecido demais o meu currículo, demais a minha possibilidade e oportunidade de ajudar pessoas a resolver problemas e empoderar aí o negócio como um todo. Recentemente fundamos a Upset Hub, que abrigou todos os negócios, né, meu, da família, de parceiros. Tem um co-work, o nosso centro de treinamento é um laboratório de inovação, é um laboratório de desenvolvimento de solução e tem sido muito bacana poder estar na Upset Hub. Estou aqui no nosso estúdio, né, na nossa sala de podcast estúdio, gravando esses vídeos, gravando essas aulas com toda essa estrutura aqui que nós montamos para poder proporcionar isso para os empreendedores. Então, isso é um pouquinho da nossa jornada. O motivo de estarmos fazendo esse programa de aceleração é pegar essas quase 3 décadas aí de conteúdo, de capacidade, colocar isso no papel, que são os livros, colocar isso na frente de uma câmera para que você possa também aí ir ouvindo mais detalhes, sentir, né? Ouvir e sentir a questão dos ensinamentos. E eu tenho certeza que esse programa de aceleração vai ajudar você a desenvolver o seu negócio, a subir de nível, e é muito prazeroso e muito honroso estar aqui com você. Vamos lá então, a nossa jornada de hoje, na nossa aula 1, nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada do empreendedor que deve ser vendedor. Eu conversava com um empresário esses dias, e ele dizia assim para mim, um grande empresário da nossa cidade, ele dizia assim que venda resolve tudo, né? O negócio pode ter 1000 problemas acontecendo, mas se tiver venda, salva tudo, sara tudo. Venda é o principal do negócio. E provavelmente a maioria dos empresários né, que estão iniciando o seu negócio, eles ficam completamente desapercebidos em relação à venda. Ele foca ali na atividade, ele foca na embalagem, ele foca na produção,
ele foca na estrutura física, ele investe todo o dinheiro que ele tem para ter o melhor produto ou o melhor serviço e a melhor entrega. Mas ele esquece de desenvolver a área de vendas, tanto da sua capacidade de vender, quanto da estrutura realmente de um sistema de venda que é obrigado ter na sua empresa, porque é a venda que vai fazer com que a sua empresa cresça. E a maior parte do foco sempre está na produção, está na execução, né, do produto e serviço, mas muito pouco focado no marketing e venda, né, que é uma dobradinha necessária para que você melhore tudo isso. Agora, junta tudo isso naquele empreendedor que não estudou para ser um empreendedor, ele não foi estudar gestão, ele não foi estudar prevenções contábil e jurídica, análise financeira, ele não foi estudar marketing, ele não foi estudar vendas, mas ele sabe tecnicamente fazer muito bem aquele produto, fabricar aquele produto, né, desenvolver o desejo de vender um produto, mas esquece dessa capacitação necessária. E muitas vezes ele tem ainda dentro dele algumas dificuldades, algumas limitações que o impede, né, de ser um empreendedor extraordinário. E a principal delas, a gente trabalha lá principalmente no Meta 7.0, no Empreendedor Imparável 7.0, que é a questão da mentalidade, que é a questão das crenças, que é a questão dos sentimentos e emoções, da paixão, do propósito em relação a ter o seu negócio. Então ele se limita pelo medo, ele se limita pela vergonha, ele se limita pela falta de capacidade e conhecimento de vender. E isso tem prejudicado empresários de alcançar o próximo nível de negócio, que é escalar, que é, né, vender. E eu pergunto para você que está assistindo essa primeira aula, que você que está aqui conosco neste momento, o quanto você tem investido em capacitar-se para ser um bom empreendedor? Quanto você tem investido na sua capacidade de enxergar os perigos do negócio? Tem uma estatística do Sebrae que é terrível, né? Tem vários números já que estão aí sendo ventilados, mas em uma das estatísticas que a gente olhou é que 80% dos negócios acabam não ultrapassando a marca de 1 ano, 5 anos. Começa-se com muito dinheiro, começa-se com muito investimento, mas perde-se o negócio muito rapidamente, porque não sabe investir, não cria-se um planejamento estratégico, um plano de negócio que seja capaz de prosperar. E a falta de investir na capacitação em relação a vendas é um problema. E eu até chego a dizer, olha, vamos começar a aprender a vender, porque se a gente vender, pelo menos vai ter dinheiro em caixa para a gente resolver os problemas depois. Então, vendas é o principal, né? E vendas é uma jornada. Vendas, a gente pode destacar que venda é técnica, venda é sistema, venda é processo, venda é capacitação. Então, hoje, nessa primeira aula, eu quero despertar você para um olhar mais abrangente em relação às vendas. Porque a venda é a sobrevivência do seu negócio. E eu quero começar dando aqui um pouquinho para você de ferramentas, para você ter alguns insights diferentes, relacionados principalmente aos desafios emocionais que você vai enfrentar. A gente tem que lembrar que existe um mito por trás da atividade chamada vendas, né? E é um mito muito ruim. Eu me lembro de algumas histórias que diz assim que... histórias não, é muito conhecido, toda hora você ouve isso, né? A mãe chega para você pedindo um serviço pro filho, né, que está ali começando a sua jornada, fala assim, arruma uma vaga para ele, pode ser até de vendedor mesmo, né? Como se a função vendedor fosse uma função assim qualquer, que qualquer um pode começar a fazer, que não exige nenhuma técnica, não exige nada. É lógico que para ser um bom vendedor, você tem que desenvolver algumas habilidades que o torna mais
apto a resultados maiores. Vamos citar aqui alguns, nós vamos falar aí nas próximas aulas a respeito da psicologia da venda, acho que é a aula 2, a gente entra um pouco mais a fundo na questão das emoções relacionadas à venda, mas a gente tem que lembrar que a comunicação, ser um bom comunicador, é primordial para que você seja um bom vendedor. E ser comunicador não necessariamente exige muita habilidade. Se você treinar, se você se capacitar, você consegue melhorar a sua capacidade de se comunicar. Então a gente precisa entender que isso é aprendido, mas eu quero destacar aqui como desafio quando você tem alguns bloqueios, alguns fechamentos internos, vergonha, medo, que principalmente esses dois, a vergonha e o medo trava, a vergonha e o medo faz você gaguejar, faz você não se lembrar do que você tem que falar, te torna inseguro, que são questões, né, ligadas a perder venda. Né? Um vendedor que não sabe se comunicar, um vendedor que tem medo de desenvolver o processo de venda, certamente ele vai falhar. Então eu quero aqui, e dentro da nossa jornada aqui do empreendedor, e aqui eu abro o livro já que praticamente no capítulo 1, que a gente vai falar, olha só o tema do capítulo 1, sobrevivência do negócio, a gente faz essa reflexão. A gente vai falar a respeito de identificação de oportunidades, influência e persuasão, que são questões, habilidades ligadas a técnicas, né? Ligadas a você entender como funciona o processo de venda e você, a partir daí, começar a aplicar. O que pode fazer com que a técnica substitua o medo. A técnica e os processos estabelecidos na hora da venda substitua o medo de vender. É importante você olhar para dentro e lá, por exemplo, no Meta 7.0, a gente vai falar sobre as crenças limitantes, né, como se libertar disso. Mas se você começa agora a acreditar em você, acreditar no seu produto, buscar técnicas, certamente você vai começar a lidar melhor com o medo. Porque normalmente a gente tem medo de errar, né? Medo de perder. A gente tem medo dos nãos, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas a partir do momento em que você desenvolve uma técnica infalível, ou uma técnica eficaz, vamos usar essa palavra, automaticamente você vai perder o medo de efetuar a venda, de entregar aquela oferta para o seu cliente. E quando a gente fala o medo, quais são os medos? Né? Os medos básicos, medos do que vão pensar de mim, o medo de não dar certo, né? O sofrimento por antecipação, né? O medo de não quero, né? O medo de passar ali vergonha, o medo do mico, tudo isso pode ser empecilhos que faz com que você perca as oportunidades. Identificar a oportunidade e travar perante ela é uma coisa terrível, é um arrependimento que você vai levar para o resto da vida. Poxa, eu tive a oportunidade de vender o meu serviço, vender o meu produto, mas tive medo. E tinha a oportunidade incrível passando na minha frente e não pude aproveitar. Então essas são colocações que estão aí nos corações de muitas pessoas que querem vender mais, mas não conseguem porque travam, porque tem medo. E travam e tem medo porque não tem conhecimento, não tem sistema, não tem técnica. E uma das coisas que eu aprendo, principalmente com a questão dos nãos, né? A gente vai receber muito mais não no processo de venda do que sim. Isso é uma coisa estatisticamente lógica. Nem todo mundo vai comprar o seu produto, nem todo mundo vai utilizar o seu serviço. Mas isso não quer dizer que nunca vão comprar o seu serviço, que nunca vão precisar do seu serviço. Ao contrário, quando você faz bem feito o seu processo de venda, quando você faz a entrega correta do seu produto, do seu serviço, ainda que você receba um não, esse não significa nunca. Esse não significa agora não. Mas já fica aberto a possibilidade de, se o cliente ter a necessidade,
e você utilizou os gatilhos, você utilizou as ferramentas da técnica, ele vai se lembrar, poxa, é daquele lá que eu preciso comprar, é daquele lá que eu preciso adquirir. Então, qual que é o meu desafio para você nessa aula 1, né, do nosso Venda 7.0, nessa jornada necessária de sobrevivência na área das vendas? É você se libertar do medo, é você encarar os nãos como um não agora, mas certamente você vai comprar de mim. E isso requer o quê? Persistência. Persistência para continuar a vender depois dos não. Persistência em continuar oferecendo ao longo do tempo, até você encontrar a hora exata da necessidade versus oportunidade. E assim você vai, então, estabelecendo um plano de sobrevivência nos seus negócios perante vendas. Uma das coisas que você consegue também, entrando um pouco mais na área técnica agora, saindo um pouco da emoção, lembrando que a aula 2 nós vamos falar sobre a psicologia da venda, mas entrando um pouquinho mais agora na área introdutória de técnicas de venda. É a questão principalmente da pesquisa de mercado. Vender o quê e vender para quem? Você tem que fazer essa análise. O principal erro, né, eu falo isso também lá na formação das startups, no guia Startup 7.0, eu abro falando sobre isso também. O maior erro do empresário é ele preparar o negócio dele com o melhor produto que ele possa fabricar. É ele comprar a embalagem mais linda, investir na embalagem mais cara que tem. É ele comprar o maquinário de última geração. É ele pegar o melhor local na melhor avenida da cidade. Colocar o maior luminoso possível lá na frente e gastar fortunas estabelecendo o seu negócio para depois dizer para todo mundo o que ele vende. Para depois ele sair procurando quem quer comprar. Sendo que, se de repente ele entendesse qual é a expertise dele, o que ele quer fazer ou o que ele quer vender, e for buscar aonde estão os clientes que querem comprar, de repente todo esse dinheiro que ele investiu para montar um castelo glorioso, e ele investir muito menos para oferecer como o seu cliente quer comprar, certamente ele vai alcançar resultados muito mais rápidos. Ele vai alcançar resultados extraordinários. Então, um dos principais erros no início da jornada ou de algumas empresas que não estão indo para frente é que eles estão produzindo coisas, produzindo serviços, estão colocando produtos à venda que ele não sabe ainda se as pessoas querem comprar, não sabe como elas querem receber, não sabe qual é a experiência que elas querem ter com relação a isso. E olha a virada que nós tivemos no pós-pandemia relacionada à oferta de produtos e serviços. Nós tivemos uma mudança radical. Você está acompanhando nos últimos dias o fechamento das grandiosas varejistas que você conhece aí. Estão fechando suas portas por quê? Porque a mentalidade de compra do consumidor mudou. As experiências que o consumidor quer vivenciar está mudando e ficando cada vez mais digital. E se ela está mudando e ficando cada vez mais digital, o que é que você está fazendo para atender a necessidade do potencial cliente que você precisa? Por isso que eu trago como item número 1 no processo de venda é conhecer o mercado. Conhecer o mercado tem duas vertentes. Primeiro, você tem que conhecer o seu produto e serviço. Mas não conhecer o seu produto e serviço assim, isso aqui é uma garrafa com água. Não. Quando eu digo conhecer o que é que pode ser feito com a água que está aqui dentro. Quais as possibilidades, quais as oportunidades, como ela pode ser embalada, como ela pode ser entregue, quais as mudanças que eu posso ocasionar aqui, quais as inovações que eu posso aplicar para que eu deixe esse produto mais amplo, eu atenda mais pessoas. Então, conhecer o meu produto faz com que eu possa entregar ao cliente aquilo que ele precisa receber. Às vezes
o cliente está olhando para essa garrafa aqui de água, ele nem está interessado na água, ele está interessado em comprar por causa da embalagem. E por que eu não posso ganhar dinheiro então, colocando a água aqui, que é a minha expertise e a minha atividade número 1, mas colocar aqui uma experiência que vai fazer com que ele compre a embalagem e não compre o líquido. Quero lembrar você que essa mesma água aqui, ó, que eu paguei no mercado, acho que R$1,70, R$1,80, ela custa R$5 na padaria, ela custa R$8 no posto de gasolina da estrada, ela custa R$10 no aeroporto, e se você for procurar em algum lugar um pouquinho mais chique, ela pode custar, como aquela água Boss, por exemplo, com uma embalagem diferente, R$30, R$40. E aí eu pergunto, quem é que está ganhando mais dinheiro? Quem vende a R$1,50 porque só embala a água, coloca uma etiqueta e larga lá no mercado passivamente, para aquele cliente que passar ali e lembrar, poxa, eu preciso de uma água, pegar? Ou aquele que está colocando uma embalagem diferenciada que vai fazer com que ele tome a água dentro por ocasião, mas ele utilize aquela embalagem para outras questões, principalmente as questões mais emocionais do status, a questão mais emocional ligada à satisfação de ter uma daquelas garrafas, né? Quando a gente trata de marca, por exemplo. Então, quando eu conheço o meu produto, quando eu conheço o meu serviço, quando eu conheço as questões técnicas, quando eu conheço as possibilidades, isso faz com que a minha pesquisa de mercado encontre os clientes certos para eu entregar para quem quer água, água, para quem quer status, status, para quem quer uma experiência, experiência. Às vezes as pessoas vão comprar, você já viu uma técnica de venda fundamentado no visual, né, do produto. Quando você vai pagar no caixa, tá cheio de coisas ali, ó, tipo, me leve porque certamente você vai precisar no meio do caminho. Você tem ali balinha, você tem chiclete, você tem barrinha de cereal, você tem isso, você tem aquilo. Por que está estrategicamente ali? Porque você vai enxergar uma embalagem bonita, linda, maravilhosa e vai levar por ocasião da necessidade. E aí você está gerando uma oportunidade. São técnicas, né, de vendas, conhecendo o seu produto. Então, ao invés de pegar esses produtos que são produtos de uso rápido e deixar lá no fundo do mercado, onde não vai despertar nem o interesse da pessoa passar por lá, você coloca ela no lugar, né, de saída, no lugar onde a pessoa pode alcançar esse produto mais facilmente. Olha que bacana. Então, pesquisa de mercado significa você conhecer o seu produto ou serviço. Já conhecer o seu público-alvo é entender quem é ele, onde ele está, o que é que ele gosta, quais são as dores que ele tem, quais são os problemas que ele tem. É buscar todas as informações possíveis para que você possa, de alguma forma, transformar o seu produto ou transformar o seu processo de venda numa experiência imperdível para ele, onde ele vai ficar de uma forma, né, que será impossível dele não comprar o seu produto e serviço. Pesquisa de mercado serve para isso. Hoje, dentro do marketing digital, nós vamos ter uma aula só a respeito disso, e lembra aqui que eu estou falando de conceitos de experiência própria. Eu tenho vários negócios, fiz várias formações na área de marketing de diferenciação, gatilhos mentais, psicologia da venda. Então a gente tem um pouquinho de habilidade e a gente tem aplicado as técnicas. Mas dentro do mundo do marketing digital é um mundo em evolução. Cada dia que você senta para aprender, nasce uma coisa nova em seguida, né? Você vê aí os algoritmos toda hora sendo modificados. Então o marketing digital meio que nivelou e meio que colocou a necessidade de muitos empreendedores fazerem duas coisas. Ou eles aprendem, que comece pelo básico, ou eles vai ter que contratar pessoas experientes. E hoje está caro contratar o marketing digital. Por quê? Porque é uma profissão que tem aí sido exigida na questão do estudo, na questão da capacitação. Cuidado com esses cursinhos rápidos aí de marketing digital, vem aqui que eu vou te ensinar a fórmula milagrosa. Cuidado com isso, às vezes dá certo para um produto, dá certo para um serviço, mas o seu é específico. Então, se você mergulhar no marketing digital,
vai mergulhar para conhecer primeiro as ferramentas para conhecer o seu público-alvo, para conhecer onde ele está, para conhecer quais são as dores deles, conhecer o que ele está buscando, para que você possa então fazer uma oferta do seu produto de acordo com o que ele precise receber. Isso é pesquisa de mercado, ok? Vamos lá, eu falei a respeito, né, da pesquisa de mercado, eu dei a introdução a respeito da psicologia da venda. A psicologia da venda é um campo que explora técnicas psicológicas e comportamentais envolvidas no processo de venda. Ela se concentra em entender como os consumidores tomam decisões de compra, como fatores influenciam suas escolhas e como os vendedores podem usar esse conhecimento para melhorar a sua estratégia de venda. E quando a gente fala em entender o comportamento do cliente, nós precisamos não só conhecer onde ele está, quem ele é, quais são as suas dores. Entender o que passa pela cabeça dele, o que ele está pensando, como que ele toma as decisões e responder a essas abordagens por meio de processos de venda. Hoje a gente vê uma questão acontecendo, envolvendo a questão da psicologia da venda, que está aí no seu cotidiano. Você está conversando a respeito de um produto, preciso viajar, estou cansado, e aí o Google ali do seu telefone, né, ou a Siri ali do seu telefone, a inteligência artificial do seu telefone pegou aquela palavra-chave, foi buscar anúncios que ela está sendo patrocinada, e a hora que você liga o seu celular, por um milagre, não é assim? Já aparece ali, viagem por metade do preço, olha os gatilhos, olha a psicologia, né? Amanhã mesmo, num super pacote que foi desenhado para você, com detalhes ali. Parece que adivinhou seus pensamentos. Não, é inteligência artificial dentro do processo de venda, entendendo, usando a psicologia da venda, captando as suas necessidades, o que você está pensando, e ele já sabe, já interpretou como que você gosta de comprar isso, se é em pacote, se não é em pacote, se é pela internet, se é na agência. Ele já organizou tudo isso e entregou a oferta. Então a própria inteligência artificial já tem utilizado, de certa forma, técnicas da psicologia de vendas para oferecer os seus produtos. Agora, se essas ferramentas estão lá e são pagas, e se a inteligência artificial aprendeu isso porque alguém ensinou ela, né? Porque ela está se desenvolvendo com base em experiências ainda sendo em comparação, em pesquisa, né? Nós, seres humanos, temos a capacidade de desenvolver em nós, e desenvolvendo em nós a lógica de como o cliente pensa, de como entender, analisar o seu comportamento, de como analisar as suas necessidades, certamente a gente vai se tornar vendedores mais eficazes e vamos conseguir entregar os nossos produtos, né? Isso ajuda, inclusive, ali o cliente a compreender a importância, né, do seu produto, transformando ali numa relação de empatia entre quem vende e quem compra, entendendo assim as necessidades do cliente, né? É importante, uma pesquisa de mercado se faz como? Perguntando, ouvindo, estudando, analisando, né? Entendendo outras experiências. Então isso é muito bacana, é muito legal. Vamos lá. Qual que é a fórmula, então, que nós vamos estudar no Venda 7.0? Né? Se eu posso dizer que tem uma fórmula, aqui está uma jornada dessa fórmula. E a gente precisa decifrar essa fórmula de acordo com o nosso negócio, de acordo com o nosso serviço. E como que a gente vai aplicar essa fórmula? A gente tem que entender a necessidade do cliente. Eu tenho um produto e serviço, mas qual é a necessidade do cliente? Quando a gente fala em necessidade, é a pesquisa de mercado, tudo aquilo que a gente já falou nessa aula. Nós vamos ter que entender quais são as objeções. Por que ele não compra de você agora? Objeções mais comuns. Nós vamos ter uma aula só sobre objeções. Tá muito caro, objeção de preço. Não tenho tempo agora, né? Objeção relacionada a tempo. O que mais? Preciso conversar com a minha família. Na verdade é uma objeção, mas também é uma desculpa, né? Para não querer comprar naquele momento. Então são algumas objeções clássicas que a gente tem, que se a gente conhecer a hora de fazer a oferta, a gente já quebra todas elas
e aí a pessoa fica sem possibilidade de dizer não, né? Quem é que já foi surpreendido aqui ao ir comprar alguma coisa que saiu de lá com a mais cara, saiu de lá com coisas que você não precisava e você ainda saiu feliz, né? Por quê? Porque esse vendedor ele conseguiu quebrar, entender as suas necessidades, quebrar as suas objeções. Né? O que mais que tem nessa fórmula? Quais são os problemas? Quais são os problemas que essa pessoa está enfrentando? Uma das coisas que eu tenho tido de experiência como secretário de desenvolvimento econômico, toda hora a gente recebe um vendedor querendo vender serviços para a prefeitura na área de desenvolvimento econômico, na área de Smart City. E eles vêm e fazem uma apresentação de produto maravilhosa, vai resolver o problema da nossa cidade, vai colocar a nossa cidade no século já 30. E é maravilhoso o produto. Aí chega a hora do preço, aí eles colocam lá o preço que é da altura do serviço produto, justíssimo. Tá lá, às vezes, né, 7 dígitos, 8 dígitos, e eu falo assim, beleza, mas tem um problema. Eu preciso que você me ajude a buscar os recursos para poder desenvolver um serviço nessa categoria. Então eu tenho um problema. Às vezes não é um problema, eu tenho até um caixa para comprar tal coisa e ser analógico em determinada coisa. Você está me oferecendo uma coisa digital. É o meu sonho, o meu desejo? Mas não é a minha necessidade. A minha necessidade é essa. Esse é um sonho e desejo. Mas como que eu posso transformar isso? Isso é um problema. Se ele me trouxer também uma solução para buscar investimentos. Então eu sempre dou essa dica para as pessoas. Assim, beleza, gostei do seu produto, gostei do seu serviço. Só que temos um problema. Como que eu posso buscar recursos para comprar isso? Aí alguns têm algumas respostas já preparadas, tem ali algumas soluções já no bolso, outros não têm. E aí fica para um segundo momento, e aí pode ter N fatores que vai, principalmente a concorrência, chegar primeiro e vai fazer com que perca. Então, necessidade menos objeções, menos problema. Você tem que ir eliminando isso da sua frente, né, nessa nossa fórmula aqui. E mais valor. O que é mais valor? Por que você é melhor que o outro? Por que você é melhor que o seu concorrente? O que mais você oferece? Quais são as experiências que esse cliente vai ter ao adquirir o seu produto ou serviço que outro não oferece? Quais são os seus diferenciais? Né? Então, quando você agrega valor, então você quebra a necessidade, você diminui objeções, você tira problemas e você coloca valor, pronto, venda fechada. Então, essa é uma fórmula que a gente já gosta de inaugurar aqui, que já dá para você ir refletindo aí na prática, no seu dia a dia, nos seus negócios. E a partir disso, o que nós vamos trabalhar também nesse curso, que está ficando fantástico? Como criar processos de venda. Venda tem um processo, você já ouviu falar do funil, né? Boca de funil, fundo de funil, você tem aí CRMs de venda, você tem lá dentro do marketing digital a questão dos impulsionamentos, do tráfego pago. São vários sistemas, vários processos de venda que existem. Nós vamos trabalhar alguns, depois eu vou falar aqui um pouquinho do livro, que já tem no livro também. Buscar técnicas de venda, né? Como fazer abordagens, como tratar clientes de forma diferente, entender, ler o cliente para tratá-lo da forma com que ele quer ser tratado. Não tem coisa mais terrível quando você entra numa loja e tem um vendedor inexperiente que já arrebenta você na hora que entra. Você queria muito comprar, você já estava decidido a comprar. Você entrou naquela loja porque você queria e ia gastar ali um bom dinheiro, mas o vendedor conseguiu estragar na primeira abordagem. Por quê? Porque falta técnica de vendas. Então eu aconselho que, se você é empreendedor, lojista, tem aí os seus vendedores, senta para treiná-los, põe eles para fazer esse curso aqui, para eles conhecerem as abordagens, as técnicas, o sistema, que certamente isso já vai aumentar suas vendas, vai deixar de atrapalhar vendas que já estavam feitas, já é um bom começo, né? Já deixar de atrapalhar as vendas que já estão previstas já é um bom começo para crescer aí os seus negócios, crescer as suas vendas. E estudar tendências de venda, né? Para onde que vamos com o nosso negócio? Marketplaces, Facebook,
Vamos voltar para o físico, porta a porta. Quais são as tendências? Nós vamos estudar isso também nas próximas aulas. O que mais que nós vamos estudar? Abordagens de venda, processo de venda, fidelização de clientes. Isso é uma coisa que está tendo uma revolução muito grande, porque antigamente a questão da fidelização era só na questão marca. Então, se tinha uma marca famosa, o cliente fidelizava por causa do nome da marca. Hoje não. Hoje tem muitos processos de vendas que você consegue colocar no seu negócio e você não gasta um centavo. A questão do cashback, por exemplo, que você vai ali, vou comer, eu uso muito lá no Spoleto, né? Então você vai lá, come, põe o número do telefone, sempre tem um desconto de 5, 6 reais, 7 reais, 8 reais, chegou a ter 15 reais de desconto, você fica maravilhado. Então quando eu chego no shopping, opa, eu sei que se eu comer Spoleto eu ainda vou ter dinheiro de volta. E os caras não gastam um centavo para devolver, porque quem devolve isso é uma empresa, uma plataforma que ela recebe por comissão de venda e ela devolve uma parte de comissão em cashback para o seu próprio cliente. E isso é um processo de fidelização onde você investe, devolve cliente investido no crescimento do seu negócio. É fantástico. Deixa eu te contar uma coisa. Minha filha, esses dias de 8 anos, desenvolveu um processo de fidelização vendendo pulseirinhas. A gente comprou um kit de pulseira, tem até um vídeo dela aí no meu Instagram. A gente comprou um kitzinho de pulseira, ela começou a fazer as pulseirinhas em casa de elástico e falou assim, vou começar a vender. Cara, eu fiquei assustado, porque primeiro ela montou um CRM com os clientes, nome do cliente, tudo certinho. E depois ela colocou na frente um sistema de fidelização no seguinte sentido, a primeira compra, eles ganharam desconto lá não me lembro se era R$1, alguma coisa de desconto. Na segunda venda, eles teriam um desconto de 10%. Na terceira venda, um desconto de 30%. Então ela criou um sisteminha sem saber o que é, só ouvindo a gente conversar, ouvindo, vivenciando, ela capta muito essas questões do empreendedorismo. Ela montou ali vendendo pulseira um sisteminha de fidelização, coisa simples, básica que você pode oferecer aí no seu negócio, no seu serviço, um sistema de fidelização. Automatização em vendas, marketing na prática, criar um setor comercial, tendências de venda, tudo estará aí nesse nosso curso Venda 7.0, lembrando que hoje nós estamos na aula 1, ok? Olha só, aqui para a gente fechar essa primeira aula, sobrevivência dos negócios, identificação de oportunidades, influência e persuasão, feedback valioso, ferramenta de feedback para aumentar a qualidade de venda, compreender a mentalidade empreendedora e o papel fundamental da venda nos negócios, como encarar os nãos inevitáveis, identificar suas motivações e superar os desafios emocionais associados à venda, identificar suas motivações, reconhecer os desafios emocionais, desenvolver confiança em si mesmo, gerenciar o medo da rejeição, praticar a resiliência, praticar o autocuidado, estabelecer metas claras, desenvolver uma abordagem estratégica para aumentar vendas, exercitar esse processo na prática, ferramenta de acompanhamento de venda, é simplesmente só o capítulo 1 do livro Venda 7.0, que se você está fazendo o curso, você já baixou o livro digital, você vai poder adquirir a partir de 1 de setembro o livro físico aqui em forma de caderno, porque ele é prático mesmo, ele é um livro de trabalho e é muito bacana a gente poder fazer isso. Só para você entender uma ferramenta aqui, lá na página 34, né, antes de mais nada, identifique as suas motivações, né, e desafios emocionais associados à venda. Então eu trago uma ferramenta aqui para identificar suas motivações. Compreenda a sua motivação. Pergunte a si mesmo: por que eu escolhi o meu negócio e a minha profissão? Né? Por que você escolheu o seu negócio e a sua profissão? Isso pode ser ponto fundamental para você contar uma história. Atingir emocionalmente o seu cliente a ponto dele entender que o que você está vendendo é algo poderoso, é algo seu, é algo maravilhoso aí que pode mudar a história do seu cliente. Né? O que te impulsiona? Ter uma compreensão clara de suas motivações irá fornecer uma base sólida
para lidar com desafios emocionais ao longo do caminho. Então aqui apenas um exemplozinho muito forte e poderoso deste livro que faz parte desse curso, cuja aula de hoje é a aula número 1, ok? Vai se preparando aí, porque nós vamos estar lançando mais cursos. Aqui foi apenas a aula número 1, né, do Venda 7.0, desse programa aí que já tem praticamente 5 cursos prontos, 5 livros prontos, serão 8 até o final do ano, se Deus quiser e Ele quer, porque é abençoador. E eu espero que nessa primeira aula você tenha pego aqui alguns insights, algumas ideias. Quiser mandar perguntas, quiser mandar para a gente aí algum comentário, manda. Estamos aqui realmente fazendo isso e fornecendo gratuitamente essa primeira aula para que a gente possa mudar a história dos seus resultados e levar você a resultados incríveis e extraordinários. Ok? Então, aula número 1, introdutória, para você conhecer um pouquinho de tudo e ainda já algumas ferramentas aí para você utilizar. Até a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer, né?